Olá, bem-vindos ao primeiro tutorial de Ruby. Meu nome é Sérgio Toledo. Normalmente, num primeiro tutorial de qualquer linguagem de programação, a gente acaba aprendendo conceitos básicos da linguagem, como criação de variáveis, tipos de variáveis, estruturas de repetição, estruturas condicionais. E isso, embora muito importante, acaba deixando o aprendizado, pelo menos inicial, um pouco tedioso, né? Porque quando a gente está aprendendo uma nova linguagem, a gente tem essa ânsia de colocar a mão na massa, já ver a linguagem em funcionamento, em algo prático de preferência. Então, para quebrar um pouco essa regra meio que geral de ensinar estruturas básicas da linguagem, a gente vai começar já desenvolvendo um programinha. Para deixar as coisas um pouco mais interessantes, esse programinha vai ser um jogo. Claro que não vai ser um jogo onde você pode controlar seu personagem pela tela através de um teclado ou um joystick. Né? Vai ser um jogo de lógica, mais precisamente um jogo de adivinhação. Então, nesse jogo, o computador vai pensar o número entre 0 e 100 e nós temos a missão de adivinhar o número. Assim que a gente conseguir adivinhar o número que o computador pensou, o computador exibe uma congratulação na tela e exibe a quantidade de tentativas que nós utilizamos para adivinhar o número. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos criar um arquivo para poder executar esse nosso código. Utilizo aqui como terminal dentro do Ubuntu o Wake, um terminal muito bacana aí para se utilizar. Então vamos lá. O nome desse arquivo vai ser adivinha o número e a extensão dos arquivos em Ruby é a extensão RB. Então vamos lá, vou utilizar o Sublime Text para poder editar esse arquivo. E o Sublime Text tem algo bacana aqui, você pode digitar as 4 primeiras letras de Sublime, né? SUBL, e o nome do arquivo. Ele já vai criar automaticamente aqui o arquivo para a gente e já vai abrir dentro do Sublime. Vamos ver se funcionou. Por algum motivo não funcionou. Vamos testar mais uma vez. Não me faz passar vergonha. Ah, legal. Funcionou. Então, perfeito. Podemos ver que a gente já está dentro de uma pastinha que eu criei previamente aqui. Vocês criam uma pastinha para vocês. E o nome do arquivo, extensão RB, já está pronto aqui para executarmos. Então, a primeira coisa que o nosso programa vai fazer o computador vai pedir para a gente inserir um número, né? Para a gente adivinhar o número. Então, a primeira coisa, vamos exibir uma mensagem, né? Como se fosse o computador falando com a gente. E para exibir uma mensagem na tela, nós vamos usar o comando puts. Tá? O texto que a gente quer inserir, a string, né, que a gente quer inserir, tem que estar entre aspas. No caso aqui eu vou colocar aspas duplas. Então vamos lá, vamos colocar o texto. Adivinhe o número que estou pensando. Entre 0, vamos dar o range para ele, né? Para a pessoa saber. E 100. Bacana? Então vamos lá. Adivinha o número que eu estou pensando entre 0 e 100. Vamos executar esse arquivo para ver o que acontece. Vamos passo a passo aí para a gente tentar adivinhar. Para executar o arquivo, o que eu vou fazer? Eu escrevo o comando ruby e o nome do arquivo. Bacana. Executou aqui lá. Adivinha o número que estou pensando entre 0 e 100. Então, a primeira coisa, ele já executou, mas finalizou o programa, né? Por enquanto está bem simples. Joia. Uma vez que o computador pede para a gente inserir um número, nós precisamos gravar esse número em algum local. Esse número tem que ser gravado para posterior utilização. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável chamada, por exemplo, de seu número. E essa variável vai receber o valor que você inserir aí na tela. Então, para exibir alguma mensagem, a gente usou o comandinho puts. Agora, para receber alguma mensagem, a gente vai usar o comando gets. Tá legal? Esse comando gets, ele recebe uma entrada de texto, uma string do usuário. E a gente não quer uma string, a gente quer que o usuário insira um número. Mesmo se o usuário digitar um número, o comando gets vai interpretar esses caracteres como uma string, não como um número, e a gente não vai conseguir fazer cálculos ou comparações para poder fazer nosso programa rodar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um método aqui
do comando gets e vai converter essa entrada que você, né, o usuário digitar, em um número. Então a gente vai converter para, né, em inglês to, e de integer, de inteiro, tá? Então o comando que o usuário digitar vai ser convertido para inteiro e aí sim vai ser atribuído a nossa variável seu número. Joia? Bacana. Agora o computador já tem o número que o usuário digitou. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos criar o número do computador. Nosso PC número. Bacana? Esse vai ser o número que o computador vai pensar de 0 a 100. O que a gente vai fazer? Vamos usar agora uma funçãozinha bem bacana que cria um número aleatório, um número randômico, em inglês random, tá? Então vamos lá, random, range, e agora a gente vai dizer para ele até quando esse número, né, sorteia um número de 0 até quanto, tá? Ele sempre começa em 0, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o número 99. Poxa, mas espera aí, Sérgio, o número não era entre 0 e 100? Como é que você está colocando 99? A gente vai colocar 99, só que a gente vai fazer um truque aqui. A gente vai somar mais 1. Se não me falha a memória, tem um erro aqui de raciocínio. Na verdade, o número é entre 1 e 100. Tá? Então, ele vai sortear um número de 0 até 99 e a gente depois, sorteado esse número, a gente soma mais 1 a ele. Então, se o número sorteado, por exemplo, for o número 0, como a gente vai somar mais 1 com ele, o resultado final para a gente vai ser 1. Se o número for o número máximo possível, 99, a gente vai somar mais 1 e vai ficar 100. Tá? Então, o número sorteado, corrigido aqui em cima, vai ser entre 1 e 100. O número 0 não vai entrar na nossa brincadeira. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos já fazer um teste aqui para não andar muito no programa. Estou salvando, vamos voltar para o nosso terminal e vamos executar para ver o que está acontecendo aqui. Ó. Uma das coisas bem bacanas desse terminal que eu estou usando, chamado Wake, é que ele tem esse fundo transparente, então a gente consegue enxergar o que está por trás do nosso programa, do nosso terminal. Isso é muito bacana quando você está copiando algum tutorial da internet, você está tendo que ler alguma coisa por trás e executando ao mesmo tempo. Você consegue ter essa visibilidade, diferentemente do terminal convencional do Ubuntu, né? Se você está usando outra linguagem, como, na verdade, desculpa, se você está usando outro sistema operacional, como Mac ou como Windows, acredito que não tenha nenhum aplicativo que faça isso, mas também nada que impeça a gente de programar. Então vamos lá, vamos executar Ruby para executar um arquivo e o nome do arquivo novamente. Joia! Agora o que aconteceu de diferente? Como a gente colocou o gets, ele, depois de exibir a primeira mensagem, ele já para no prompt esperando que a gente digite alguma coisa. Tá? Então, embora a gente possa digitar qualquer caractere, letras, por exemplo, vamos seguir a regra do jogo aí, vamos digitar um número. Sei lá, meu número é 50. Joia! O que aconteceu aqui? Ele basicamente pegou o número 50 e gravou naquela variável seu número. Ele também fez outra coisa, embora não foi exibido aí, vamos resolver esse problema agora. Ele criou um número randômico e gravou numa variável chamada PC número. Poxa, mas a gente não enxergou isso, então vamos enxergar isso acontecendo. Vamos exibir nossa variável. Como é que é mesmo o comando para exibir? A gente usou ele lá em cima, primeiro o comando de todos, puts. Só que nesse caso agora eu quero exibir o meu número. Joia? Então, o que a gente vai fazer? Depois a gente inserir o número, na sequência ele já pega e exibe o número que a gente inseriu. Outra coisa que a gente quer também para ver o que está acontecendo é exibir o número que o PC sorteou. Então vamos lá novamente, o puts, e agora é o PC número. Joia? Então Ctrl S, executando, adivinha o número? Tá, número 50. Legal, então aqui dá para ver o que a gente fez. A gente colocou o número 50, na sequência ele exibiu o número que a gente digitou, porque eu pus um putz seu número aqui, tá? E aí na sequência, nessa outra linha, na última linha aqui, ele exibiu o número que foi sorteado, 70. Claro que no programa final a gente não vai exibir o número do computador assim de mão beijada, senão ia ficar fácil adivinhar, a não ser uma questão de debug aí pra gente testar o programa, tá? Então, essa primeira linha aqui, essa linha
última aqui, putz, PC número, eu vou comentá-la, tá? Quando a gente coloca aqui um sinal de sustenido, né, cerquilha, tem gente que chama aqui, na frente, ele comenta a linha, ou seja, seu interpretador não vai executar esse comando. Essa outra aqui a gente não precisa, porque o número que a gente digitou vai ser exibido na tela, tá? Então, legal, nosso programa está andando aí, já gravamos numa variável nosso número e o número que o PC pensou. Vamos criar uma nova variável aqui, ó, chamada de tentativas. Essa variável vai gravar o número de tentativas que a gente usa ou usou para adivinhar o número. Inicialmente ela vai começar com 1. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Agora vamos pensar um pouco de lógica aqui. Eu tenho o meu número e tenho o número que o PC escolheu para a gente aí randomicamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar o meu número com o número do PC, o número que eu digito com o número do PC. Se o número for maior, né, se o número que eu digitei for maior do que o PC escolheu, vamos dizer que o PC escolheu 50 aí. Aí eu vou lá nós vamos lá e digitamos o número 70. O computador tem que exibir, ó, o número que você digitou é maior do que o que eu estou pensando. E caso contrário também, se eu digitei 2 e o número era 50, o computador falar, não, esse não é o número que eu pensei é menor do que o que você digitou aí. E se você acertou o número, aí por fim ele terminou. Legal, você acertou o jogo, parabéns, acertou o número, né? Parabéns. E usou tantas tentativas. Então vamos começar essa lógica aí. Para isso a gente vai usar uma estrutura chamada while, enquanto, né? Traduzindo aí para o português. Ou seja, enquanto o número que você digitou não for o número que o computador pensou, executa novamente, ele te pede novamente o número e por aí vai. Só vamos fazer uma alteraçãozinha aqui. Ó. O Ruby, por padrão, usa indentação de 2. Então já vou configurar aqui para indentação de 2. Então vamos lá. Qual a condição? Enquanto o PC número for diferente do seu número, né, enquanto o número que o computador pensou for diferente do seu, vamos verificar se ele é maior ou menor e exibir a mensagem, né, conforme foi dito. Então agora vamos fazer uma condição. Um bloco aqui condicional chamado if, se em inglês, né? Se aconteceu tal coisa, faça isso. Se não, faça outra coisa. Vamos primeiro já criar a estrutura aqui dele. Use, if, else e end, tá? Então aqui a gente vai fazer a condição. Se o PC número for maior do que o seu número, a gente coloca na tela a exibição aqui, ó. Vamos colocar a exibição da mensagem. O número assim para simplificar. O número é maior que. E vamos exibir o número que você digitou aqui. Então, se eu digitei, por exemplo, 10, ele vai escrever aqui. O número é maior que 10. Como a gente faz aqui para inserir aquela variável que a gente já tem criada aqui, chamada seu número, dentro dessa string? A gente vai usar aqui algo bacaninha aqui. Ops, ele cria sozinho, até ele já entendeu aqui, criou para mim. A gente vai conseguir interpolar. O que a gente faz aqui? A gente escreve a variável aqui dentro. O que acontece aqui? O que o interpretador do Ruby vai fazer quando ele entrar aqui? Ele vai escrever o texto literal, o número é maior que. Quando chegar aqui nesse sinal, ele não vai exibir exatamente esse texto, o seu número. Ele vai falar, opa, aqui eu tenho uma variável. Eu não vou inserir o nome da variável aqui. Eu vou exibir o valor da variável. Tá legal? Muito fácil. Se não, se o número do PC não for maior que o seu, ele vai exibir praticamente a mesma mensagem. Vou duplicar a linha. Aqui eu estou usando o Ctrl Shift D, duplicou a linha. Ctrl Shift seta para baixo. Eu consigo andar com ela aqui, ó, tá? Ctrl X, apaguei a linha. Só que aqui no caso, né, se ele não for maior, ele é menor. Eu sou preguiçoso aqui, a gente vai escrever menos aqui. Menor que o seu número. Joia? E o que vai acontecer ainda dentro do meu while? A tentativa vai ser maior ou igual a 1. O que acontece aqui? Isso aqui é uma forma reduzida de dizer assim, ó, a tentativa vai ser igual ao número de tentativas mais 1.
Então, para não repetir duas vezes o número de tentativas, a gente usa essa forma abreviada de mais igual. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor atual da variável tentativas, que neste caso é 1, e vai somar mais 1. Então, legal. Começou o nosso jogo aqui, a tentativa vale 1. A hora que ele entrar nessa condição aqui, ler essa linha, a variável vai valer 2. E aí ele volta para o looping novamente. Ele vai ficar executando esse looping, esse while aqui, enquanto essa informação não for verdadeira. A hora que virar verdadeira, ele sai dentro desse nosso loopinho aqui de essa estrutura de repetição. Vou apagar essa linha mais aqui. Bacana? Na verdade não, vamos colocar mais um comando aqui. Vamos pedir, né, como a pessoa usou, a gente avisa para ela, tente novamente. Tente novamente que a sua tentativa não valeu. E o que acontece? Depois de eu pedir tente novamente, eu capturo novamente a nova entrada do usuário. O que eu faço? Seu número igual a gets. Legal, peguei a informação que o usuário digitou e converti ela to integer, para inteiro. Joia? Vamos executar e ver o que está acontecendo aqui, se nosso raciocínio está bacana. Ruby, adivinha o número, pau. Adivinha o número que estou pensando entre 1 e 100. 50. O número é menor que 50. Tente novamente. Bacana, ele está me dando outra chance aí. 25. O número é maior que 25. Opa, legal, já sei que o número está entre 25 e 50. Vamos testar 35. O número é maior que 35. Legal, entre 35 e 50. O raciocínio que eu estou usando aqui já é o raciocínio conhecido como busca binária. Essa busca binária é bem interessante aí como lógica de programação, ensinada aí nos cursos de ciência da computação e afins, e tem várias utilizações, né? Senão imagina que o computador sorteou o número entre 1 e 100, eu vou tentar 1, não deu, 2, 3, 4, 5, ia demorar muito. Com essa fórmula aqui já é bacana também, que a gente acaba aprendendo esse outro conceito aí de busca binária. Então vamos lá, eu sei que o número está entre 35 e 50, vamos colocar 45. O número é menor que 45, legal. Então, entre 35 e 45 pode ser o 40. O número é menor que 40, então vou colocar 38. O número é menor que 38, 37, 36. Ops, pulei 36. Legal, o número era 36, mas depois que acertou, eu simplesmente não mandei fazer nada, né? Ele foi testando essa condição, a gente foi digitando o número, ele mandava, né, pedia o número novamente e capturava o número aqui, foi capturando, até que o número que ele pensou nesse primeiro teste foi 36, eu digitei 36, ele comparou, opa, o número do PC é 36, o seu número foi 36, né, completou a solicitação dele aqui, ele simplesmente saiu desse bloco while, e aí não tem nada que eu mandei ele fazer, por isso que o programa simplesmente saiu, né? Voltou para o meu prompt de comandos aqui. Então vamos fazer, quando a pessoa acertar, vamos ser educadinho aí, vamos parabenizá-lo, né? Então vamos lá. Parabéns. Uma dica aí para quem digita bastante. Imagina que vocês viram que eu digitei o A maiúsculo ali, né? O PA maiúsculo. Ao invés de eu voltar linha por linha aqui, ó, existe um jeito bem básico, bem prático, na verdade, de se navegar entre texto, que é segurando a tecla Ctrl. Quando você segura o Ctrl, se eu colocar a seta para a esquerda, ele vai lá para o comecinho. Isso é bacana quando você está em uma linha com várias palavras, ó. Eu consigo segurando o Ctrl, eu ando de palavra em palavra. Isso é uma grande ajuda. Se eu quiser ir para o começo, né, tecla Home, final End. Mas se for de porções por porções, a gente consegue segurando o Ctrl. Isso serve para qualquer local que você esteja escrevendo um texto, seja no seu editor de texto, seja na internet, em qualquer canto, essa teclinha aqui, Ctrl, é bem bacana. Acostume-se com ela, porque você vai ganhar bastante tempo, tá? Então vamos lá. Parabéns! O número era... E aí a gente vai fazer novamente aquele esqueminha. Vamos usar a variável não, a interpolação aqui, ó. Então o número era... Vamos colocar aqui seu número. Aqui tanto faz, né? Como a pessoa acertou, podia colocar PC número, né? Tem mais lógica, né? O número era o número que o PC escolheu. Ele vai mostrar aí. E agora vamos mostrar para o usuário quantas tentativas ele utilizou.
Então a gente coloca aqui puts para imputar algo na tela. E vamos lá dizer, você usou, opa, a dificuldade aqui, você usou, e vamos colocar o número de tentativas aqui, ó, que está guardado na variável tentativas, por isso que a gente utiliza a nossa variável tentativas aqui, tá? Você usou, aí ele vai seguir o número, né, 2, 3, 4, 5 tentativas. Então, parabéns, o número era 36, você usou 6, 7 tentativas, tá? Bom, e aqui a gente já consegue terminar o nosso jogo. Vamos fazer um teste. Por questões de debug, pode ver que eu comentei essa linha aqui. Para eu não ter que ficar novamente aqui testando até acertar, vamos descomentar essa linha. Salvando aqui. Para descomentar dentro do Sublime, eu apertei o Ctrl barra. Aquela barrinha aqui que fica abaixo do interrogação. Se eu clico ela, ele comenta ou descomenta a linha. Um atalho muito útil aqui. Ctrl S para salvar. Então a gente está roubando aqui, né? Digamos que a gente está trapaceando. Vamos exibir o número do computador, porque assim eu consigo acertar mais rápido e ver o funcionamento do programa. Na hora que a gente disponibilizar o nosso joguinho para alguém brincar, a gente comenta novamente essa linha ou remove. Então vamos lá, executando novamente. Adivinha o número que estou pensando? 5. Legal, ele já mostrou para a gente aqui o número que o computador pensou. Então a gente vai trapacear e vai colocar 32. Veja que ele já deu a mensagem, né? O número é maior que 5. 32. Bacana, parabéns, o número era 32. Você usou 2 tentativas, né? Realmente, uma eu coloquei que era 5 e a outra eu já acertei direto, que era o 32. Legal, terminou o jogo, terminou o programinha, ele volta para o nosso prompt. Poxa, o jogo está feito, mas a gente consegue melhorar um pouquinho ele, porque você viu que após o jogo ter terminado, ele simplesmente saiu e voltou para o prompt. Não seria bacana se a gente fizesse uma opção que o computador perguntasse, deseja jogar novamente? E aí a gente pudesse entrar com algum valor aí, tipo S para sim, né? N para não, e dependendo da nossa resposta, o jogo iniciava novamente, ou então, aí sim ele poderia sair e voltar para o prompt. Vamos fazer essa lógica. Então vamos lá, vamos deixar nosso jogo um pouquinho mais bacana para o pessoal se divertir mais aí. O que eu quero fazer? Eu quero que o jogo faça uma pergunta para mim, né? Se eu desejo jogar novamente. Então vamos fazer isso. A primeira coisa, depois que o jogo terminou, ele exibiu a congratulação e o número de tentativas. Vamos colocar aqui a perguntinha, né? Deseja jogar novamente? Então vamos lá. Deseja jogar novamente? Interrogação. E aí a gente já dá as opções para a pessoa saber o que ela pode ou deve digitar. S ou N, bem intuitivo aí, sim ou não. E o que a gente vai fazer? O que o usuário digitar, a gente vai guardar numa nova variável. Essa nova variável vai se chamar novo jogo, né? Para saber se o cara quer jogar novamente ou não. O comandinho vocês já sabem para pegar a informação do usuário, é o gets. Nesse caso eu não vou converter para inteiro, porque eu não estou esperando que o usuário digite um número, mas sim uma string, né? Um caractere. Então eu não vou colocar o to integer. Não preciso colocar também, mandar ele converter para string dessa forma, até poderia, mas isso aqui não tem utilidade porque automaticamente ele já vai pegar uma string. Só que tem uma coisa aqui. Sempre que você digita uma entrada para o computador, ele pega essa entrada, mas ele também adiciona uma nova linha, ele pula de linha. Tá? E a gente não quer que ele pegue essa informação, esse pulo de nova linha aí, que ele pule para a linha de baixo. Eu simplesmente quero que ele pegue a informação do usuário. Então a gente vai usar um método aqui da função gets chamado chomp. O que esse chomp vai fazer? Ele vai garantir que o que eu digitar, o meu S e o meu N, vai ser inserido na nossa variável novo jogo e só. Ele não vai colocar um avanço de linha, né, uma nova linha em branco aí. Tá bom? Então, legal. Aí, bacana, eu já tenho a resposta do usuário, meu sim ou não, né, meu S ou N gravado dentro da variável novo jogo. Vamos fazer uma lógica aqui, ó, parecida com o que a gente fez aqui, ó, que a gente colocou o seguinte: enquanto o número que o PC sorteou for diferente do seu número, faça esse bloco de instruções. Vamos fazer uma parecida aqui.
enquanto o jogador digitar sim, execute todo o jogo novamente. Tá? Então, uma maneira fácil aqui, ó. O que eu vou fazer? Vamos pegar lá no comecinho. Como... Opa, tem algo a mais aqui. O que eu quero fazer? Novo jogo, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu já vou pegar essa variável novo jogo e já vou deixar ela com o valor de sim. Vocês vão entender por quê. E vou colocar um while aqui, ó. Então vamos lá. Enquanto o novo jogo for igual a sim, execute todo esse bloco aqui, ó. Então vamos lá, Ctrl X, apaga essa linha a mais. E vamos dar uma indentação aqui, né? Seleciono tudo em Tab. Então, enquanto a variável novo jogo for igual a sim, executa o nosso jogo. Como inicialmente, né, logo que ele começar a ler nosso arquivo, eu já atribuí que o novo jogo é sim, ele já vai a primeira vez comparar. Novo jogo é sim? É. Então executa o jogo. Então pelo menos uma vez você vai brincar aí com o jogo. Deixa eu fazer uma parte aqui para a gente entender uma coisa. Quando a gente quer atribuir, a gente usa o sinal de igual. Então o que está acontecendo aqui é, como vocês já perceberam em alguns momentos aqui, né? A gente pega e atribui. A variável tentativas recebe valor 1. A variável novo jogo recebe valor em string, né? S. Quando eu quero comparar, aí a gente usa duas. Então, enquanto, né, while, enquanto a variável novo jogo for igual a sim, então esse aqui é um comparador de igualdade. Se eu quero comparar utilizar um comparador de diferença, a gente usa esse aqui, ó. Esse sinal aqui ele nega o que está acontecendo. Então, se esse aqui é igual a, esse aqui é diferente de, tá? Só para a gente entender o que eu fiz aqui, né, que não foi explicado, agora está mais claro para a gente. Então, enquanto o novo jogo for igual a S, executa o nosso jogo aqui. Bacana? Vamos fazer um toque final aqui. Depois que o usuário jogou e cansou, ele fala, poxa, não quero mais, ele digita o N. Aí sim, por fim, a gente, educadamente aqui no nosso computador, dá uma mensagem para ele assim, ó, obrigado por jogar. Obrigado por jogar. Bacana. Vamos salvar. Nosso programa aparentemente está concluído aí. Vamos executar aqui. Então vamos lá. A gente ainda está trapaceando, exibindo o número do computador, tá? Mas depois a gente vai remover isso aí. Adivinha o número? Pelo menos um eu vou ter que digitar. Então vou lá. O número 10. Ah, não. O número a gente já viu que é 58. Mas vamos fingir que a gente ainda não sabe. O número é maior que 10. Então é 50. Maior que 50, 58. Poxa, acertei. Parabéns, o número era 58. Você usou 3 tentativas. Deseja jogar novamente? Vamos digitar o S aqui, ó. Digitei o S, Enter. Bacana, o jogo já está funcionando novamente lá. Adivinha o número que estou pensando entre 1 e 100. E aí, lá vamos jogando. Bacana, acertei de novo. Deseja jogar novamente? Ah, não, cansei, não quero jogar mais não. N. Obrigado por jogar. E finalizou o jogo. Bacana? Então aqui o código está aqui. Eu vou disponibilizar ele para vocês aí, para vocês poderem copiar, né? Caso queiram comparar aí. Mas o bacana é você ir executando e testando o código conforme você for fazendo. Outra coisa também que eu aconselho você fazer é fazer algumas alterações aí, customiza o jogo, faz alguns testes, força alguns erros, mas se eu apagar essa linha e se eu mudar esse valor, o que acontece? Façam esse teste aí de tentativa e erro, porque isso é muito bacana, ele dá novas ideias pra gente, né? A gente acaba entendendo mais quando a gente força algum erro proposital para ver qual que é o resultado aí, né? Qual que é o comportamento do programa quando a gente altera alguma linha, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aí o tutorial, né? E isso é bem bacana também, porque isso me incentiva a continuar. Ou então faça algum comentário aí, algum elogio ou alguma crítica, por que não? Tá bom? Então tá legal. Um abraço e até o próximo tutorial.